Olá, me chamo Moisés de Antas de Oliveira, sou aluno do curso de Agronomia pela Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, Catolé do Rocha. Sou bolsista de iniciação científica e hoje vou apresentar meu projeto intitulado Efeito de diferentes substratos na emergência de plântulas de ceiba pentandra, conhecido popularmente como Sumaúma, sob a orientação da professora doutora Kelina Bernardo Silva. A Sumaúma é uma árvore de grande porte, que pode atingir até 50 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Ela possui casca de cor verde acinzentada e é revestida de acúlios pontiagudos quando as plantas são juvenis, mas que depois tornam-se predominantemente cônicos. O seu fruto é uma cápsula de aproximadamente 5 a 7 centímetros de diâmetro por 8 a 16 centímetros de comprimento, contendo de 120 a 175 sementes, envolvidas por uma fibra chamada de palha. As suas sementes são arredondadas, com cerca de 6 milímetros de diâmetro. É uma espécie florestal ameaçada de extinção devido à utilização de sua madeira, principalmente nas indústrias de laminados. A sua madeira tem como característica ser leve e macia, sendo usada na construção e usada na fabricação de móveis e embarcações. E suas fibras, que envolvem as sementes chamadas de palha, são amplamente usadas como enchimento para travesseiros e colchões. Devido à exploração intensa desta espécie, acabou a colocando em risco de extinção. A qualidade física do substrato é importante por ser utilizado em um estado de desenvolvimento em que a planta é pouco tolerante ao déficit hídrico. Assim, o substrato deve reunir características físicas e químicas que promovam, respectivamente, a retenção de umidade e disponibilidade de nutrientes, de modo que atendam às necessidades da planta. O substrato também tem a função de suprir as sementes de umidade e proporcionar condições adequadas à germinação e ao posterior desenvolvimento das plântulas, devendo manter uma proporção apropriada entre a disponibilidade de água e a aeração. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes substratos na emergência de plântulas de Sumaúma. Caracterização da área experimental. O experimento foi conduzido na Casa de Vegetação do Campus 4, do Centro de Ciências Humanas e Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba, localizado no município de Catolé do Rocha. Aqui na figura 1 vocês podem observar a imagem da Casa de Vegetação e na figura 2 o mapa de localização do Campus 4. Coleta e beneficiamento. Os frutos fisiologicamente maduros foram coletados de árvores provenientes do município de Catolé do Rocha e levados para o Laboratório de Produção e Tecnologia de Sementes, onde foram abertos de forma manual, com o auxílio de uma faca, para a retirada do excesso de palha e a obtenção das sementes. Aqui na figura 3 vocês podem observar a coleta dos frutos e na figura 4 os frutos já abertos. Após a obtenção das sementes, elas foram submetidas ao teste de germinação em diferentes substratos, que foram eles: areia lavada, o S1, o S2, humus, o S3, terra de subsolo, o S4, areia mais humus na proporção 1:1, o S5, areia mais humus na proporção 2:1, o S6, areia mais terra de subsolo na proporção 1:1, o S7, areia mais terra de subsolo na proporção 2:1, o S8, terra de subsolo mais humus na proporção 1:1, o S9, terra de subsolo mais humus na proporção 2:1, e o S10, areia mais terra de subsolo mais humus, na proporção 1:1:1. Foram utilizadas 4 repetições por tratamento, com 25 sementes por repetição, totalizando 100 sementes por tratamento. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramento e ao acaso. Aqui na figura 5, vocês podem observar a semeadura das sementes nos diferentes substratos. Aqui na figura 6, vocês podem observar as sementes já semeadas na Casa de Vegetação. E na figura 7, o início da emergência das plântulas. As variáveis analisadas foram a porcentagem de emergência, que teve como critério as plântulas que apresentaram os cotilédones acima do solo, o índice de velocidade de emergência, o IVE, que foi utilizado a forma de Maguire, o comprimento das plântulas, que foi feito com uma régua graduando em centímetros, tanto da parte aérea quanto das raízes. E a massa seca das plântulas, que foram separadas a parte aérea das raízes
e colocados para secar em saquinhos do tipo Kraft em uma estufa a 65 graus Celsius por 48 horas. Após esse período, elas foram retiradas e pesadas em uma balança analítica de precisão de 0,001 grama. E os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo teste Schofield a 5% de probabilidade. Resultados de discussão. A porcentagem de emergência, apresentada na figura 1A, mostra que, de acordo com os resultados, observou-se uma diferença significativa entre os substratos utilizados nos diferentes tratamentos. O tratamento que combinou areia e humus na proporção 2:1, S5, demonstrou a maior porcentagem de emergência das plantas. Em relação ao índice de velocidade de emergência, apresentado no gráfico 1B, verificou-se que as sementes submetidas aos tratamentos areia lavada S1 e areia mais humus na proporção 2:1, S5, demonstraram os maiores valores. O comprimento das plantas da parte aérea, mostrado no gráfico 2A. De acordo com os dados obtidos, verificou-se que as plantas originárias das sementes dos tratamentos areia lavada S1 e areia e humus na proporção 1:1, o S4, e areia e humus na proporção 2:1, S5, areia com terra de subsolo na proporção 2:1, o S7, apresentaram um bom desenvolvimento das partes aéreas. O comprimento da raiz, apresentado no gráfico 2B. Podemos observar que as raízes submetidas aos tratamentos com areia lavada S1, areia e humus na proporção 1:1, areia e humus na proporção 2:1, S5, e areia com terra de subsolo na proporção 2:1, S7, apresentaram um desenvolvimento significativo das raízes. Massa seca da parte aérea. Ao analisar a figura 3A, podemos observar que o substrato de areia e humus na proporção 2:1, T5, foi responsável pela maior porcentagem de massa seca, indicando um ambiente propício para o desenvolvimento das plantas. Em relação à massa seca da raiz, apresentada no gráfico 3B, podemos observar que as plantas originárias das sementes submetidas aos tratamentos com areia lavada S1, areia e humus na proporção 2:1, S5, areia com terra de subsolo na proporção 1:1, S6, e areia com terra de subsolo na proporção 2:1, S7, apresentaram os maiores conteúdos de massa seca da raiz. Aqui na figura 8, vocês podem observar como estava cada tratamento ao final do teste de emergência. E, em conclusão, diante dos resultados, destacou-se que o substrato areia mais humus na proporção 2:1, T5, é o mais eficiente em promover a germinação das sementes de seiva pentândra nas condições testadas. Aqui estão listadas as referências utilizadas no trabalho, e eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao EPB pela oportunidade de desenvolver essa pesquisa. Muito obrigado pela atenção.